Por mais de um século, a faixa de Gaza tem sido palco de agitação política e conflitos armados, enquanto sionistas e nacionalistas árabes lutam pelo controle da terra a qual ambos reivindicam direito. Esses conflitos têm suas origens no final do século XIX e início do século XX, quando a ascensão do sionismo em Gaza levou ao aumento das migrações judaicas para a Palestina, que na época estava sob o controle do Império Otomano. À medida que as tensões aumentavam, os migrantes judeus conquistaram o apoio do Ocidente para a criação de um lar nacional para o judaísmo com base em Gaza. Após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas optaram por separar a Palestina em estados distintos, árabe e judeu, e Israel declararia sua independência em maio de 1948. Os exércitos árabes vizinhos, que haviam reivindicado essa terra antes do estabelecimento de Israel, atacariam em seguida. Israel sobreviveu e passou a capturar territórios adicionais no que ficaria conhecido como a Guerra Árabe-Israelense. Isso faria com que centenas de milhares de palestinos fossem deslocados. Ainda mais quando Israel ocupou a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, após o fim da guerra de 1948, depois que os conflitos foram resolvidos, nunca foi alcançado um acordo permanente que atendesse tanto ao Estado judeu quanto ao Estado árabe. Em 2007, o grupo militante Hamas retomou o controle da faixa de Gaza. E assim Israel, com a assistência do Egito, bloqueou a região, o que levou a vários conflitos armados em Gaza. No mundo moderno, e é aqui que nos encontramos hoje, na mais nova e de maior escala guerra que Gaza já viu desde 1948, iniciada em 7 de outubro de 2023, a atual guerra em Gaza tem sido um conflito devastador e mortal, que forçou refugiados palestinos a deixarem a região e mudou a configuração de Gaza para um futuro previsível. Agora, o destino da região está em jogo. No vídeo de hoje, vamos examinar os eventos e batalhas da guerra em andamento em Gaza, analisando como o conflito começou e como ele continua se desenrolando. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. A faixa de Gaza tem sido controlada pelo grupo militante islâmico Hamas desde sua chegada em 2007 e o bloqueio imposto pelo Egito e por Israel como resultado tem sido devastador para a economia palestina. Enquanto autoridades israelenses defendem o bloqueio como necessário para a segurança das fronteiras, organizações internacionais de direitos humanos alertam que ele tem sido usado como punição. O bloqueio levou a uma série de conflitos armados, incluindo 4 guerras oficiais ocorridas de 2008 a 2009 e novamente em 2012, 2014 e 2021. A guerra de 2023 é a mais recente em uma região que se tornou politicamente hostil, sem uma solução clara à vista. Esses conflitos adicionais pioraram a situação para os cidadãos da Palestina que não desejam se envolver em mais um conflito, devido ao agravamento da crise humanitária em seu país. O Hamas, no entanto, já havia começado a fazer planos para uma invasão. A Guerra de Gaza de 2023 começou oficialmente em 7 de outubro, quando o Hamas lançou um ataque surpresa em grande escala contra Israel a partir de sua posição na faixa de Gaza. No que ficou conhecido como Operação Dilúvio de Al-Aqsa, o Hamas lançou uma enorme barragem de entre 3.000 e 5.000 foguetes direcionados ao sul e ao centro de Israel.
Os foguetes atingiram o solo israelense ao longo de 20 minutos, mas apenas 5 pessoas morreram. Enquanto isso, militantes do Hamas começaram a entrar no país cruzando a fronteira em todos os tipos de veículos, de parapentes a caminhões e lanchas rápidas. Esses militantes mataram muito mais pessoas do que seus foguetes. Gradualmente, os homens em terra avançaram para os assentamentos israelenses, ou kibbutzim, onde começaram a incendiar prédios e fazer reféns. Perto de Haim, cerca de 325 civis foram massacrados ou feitos reféns por militantes do Hamas, que, segundo relatos, torturaram seus cativos enquanto Israel entrava em estado de emergência. O governo deles, liderado por Benjamin Netanyahu, foi criticado por não conseguir interceptar os combatentes do Hamas quando eles começaram a invadir. Os militares não elevaram o nível de alerta necessário quando os movimentos do Hamas em direção às suas fronteiras foram detectados pela primeira vez. Nos dias anteriores ao ataque, os líderes políticos não foram informados de que uma possível guerra era iminente. Se o alarme tivesse sido acionado, eles poderiam ter evitado o massacre em grande escala de seus civis e a escalada para a guerra. Autoridades do Hamas mais tarde afirmariam que o ataque foi uma tentativa meticulosamente planejada de reviver o espírito de resistência a Israel entre o povo palestino, com o objetivo de estabelecer um estado permanente de guerra. Os palestinos, porém, não buscavam conflito. As lutas já existentes em seu país significavam que eles não estavam, de forma alguma, preparados para se envolver em outra guerra em grande escala. Após os efeitos daqueles travados nas últimas décadas, as forças de defesa de Israel lideraram o contra-ataque ao Hamas apenas algumas horas depois que os militantes haviam invadido. Segundo relatos, eles tiveram dificuldade para identificar quais locais foram atacados pelo Hamas e quais estavam ocupados só por civis e seus homens. O primeiro-ministro Netanyahu foi à televisão naquela tarde para informar ao povo de Israel que eles estavam realmente em guerra, referindo-se à cidade de Gaza como uma cidade do mal. Enquanto as forças de defesa de Israel declararam prontidão para a guerra, a Companhia Elétrica de Israel, que fornecia eletricidade para grande parte de Gaza, cortou a energia para a Palestina, deixando seus cidadãos, em sua maioria, no escuro. Entre as primeiras unidades a serem deslocadas para perto da fronteira estava a Guarda Antiterrorismo Yaman, que foi acompanhada por 4 novas divisões. Reservistas militares israelenses foram posicionados na Cisjordânia e ao longo da fronteira de Israel com a Síria e o Líbano. Cidadãos israelenses que vivem a até 80 quilômetros ou 50 milhas de Gaza foram colocados em estado de emergência e instruídos a permanecer próximos a abrigos. Apesar dos aeroportos de Israel abertos, muitos voos foram cancelados devido ao bloqueio das estradas em Gaza e Tel Aviv. Enquanto Israel planejava lançar uma invasão em grande escala à faixa de Gaza para retomar o controle do Hamas, o grupo militante ofereceu libertar todos os reféns se as forças de defesa de Israel reconsiderassem o ataque. No final, eles recusaram. Primeiro vieram os ataques aéreos realizados pela Força Aérea de Israel. Nos primeiros 20 dias da guerra, uma média de 350 palestinos foram mortos a cada 24 horas. Nos primeiros dias da guerra, Israel bloqueou a entrada de alimentos e combustível na Palestina, o que o grupo de vigilância sem fins lucrativos Human Rights Watch descreveu como, abre aspas, um chamado para cometer um crime de guerra. Esse esforço foi liderado pelo ministro da Defesa Gallant, que acabou aliviando a pressão quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu às forças de defesa de Israel para encerrar o cerco. Até 13 de outubro, as forças de defesa de Israel ordenaram a evacuação da cidade de Gaza, mas o Hamas incentivou que os moradores desobedecessem. Os refugiados começaram a fugir para o sul, mas 70 morreram quando uma explosão foi detonada em uma das rotas supostamente seguras.
Ao longo de outubro, os bombardeios israelenses em Gaza continuaram acontecendo. Eles atacaram a própria cidade de Gaza, onde muitos civis continuavam residindo. Notavelmente, centenas de palestinos foram mortos quando uma bomba explodiu no Hospital Batista Al-Ali Arabi. As forças de defesa de Israel negaram envolvimento nesse bombardeio, alegando que a explosão foi resultado de um foguete fracassado lançado por jihadistas na Palestina. No entanto, eles também negaram qualquer envolvimento. Até o dia 27 de outubro, Israel já havia começado a reunir uma força de cerca de 100 mil soldados para lançar uma invasão terrestre no norte de Gaza. Enquanto essas forças se preparavam para atacar, ataques aéreos adicionais nas proximidades de hospitais palestinos continuaram matando milhares de pessoas. Mais de 100 civis palestinos também seriam mortos no final de outubro. Quando as forças israelenses bombardearam um grande prédio de apartamentos no centro de Gaza no dia seguinte, os primeiros refugiados palestinos deixaram Gaza em direção ao Egito. Eles eram compostos por 500 pessoas, muitas das quais estavam gravemente feridas. O primeiro cessar-fogo chegaria no final de novembro, mediado com o apoio do Catar, e vários reféns foram libertados de ambos os lados. No dia 24 de novembro, os combates ativos haviam sido interrompidos, mas tanto Hamas quanto Israel acusaram o outro lado de violar a trégua. No dia 1º de dezembro, o cessar-fogo havia chegado ao fim. E logo os sons de bombardeios e tiros podiam ser ouvidos ecoando por toda a cidade de Gaza, mais uma vez. Enquanto as forças de defesa de Israel bombardeavam incansavelmente a cidade de Gaza, encontraram resistência. 21 soldados israelenses foram mortos quando militantes palestinos lançaram um lança-granadas propelido por foguete contra um tanque das forças de defesa de Israel, o que fez com que os prédios danificados ao redor do impacto desabassem. Esse foi o dia mais mortal para Israel durante a guerra até agora. As forças de defesa de Israel continuaram a atacar a cidade de Gaza ao longo de janeiro, com múltiplas vítimas civis, alarmando tanto organizações de direitos humanos quanto comentaristas internacionais. No entanto, em fevereiro de 2024, Israel voltou sua atenção para outro local. Rafah, localizada no sul da faixa de Gaza, fica a aproximadamente 30 quilômetros ou 19 milhas a sudoeste da cidade de Gaza. A maioria dos palestinos que havia sido deslocada de suas casas fugiu para cá vindo do norte. Quando Israel decidiu avançar sobre Rafah, cerca de 1,4 milhão de refugiados palestinos estavam localizados aqui, aproximadamente 70% da população total de Gaza. As fases iniciais da ofensiva em Rafah começaram com uma campanha de bombardeios e uma operação de resgate de reféns, enquanto as forças das forças de defesa de Israel tentavam recuperar prisioneiros que haviam sido capturados pelo Hamas. Com o aumento da presença israelense nos arredores da cidade, as forças de defesa de Israel passaram a cortar o fornecimento de alimentos e ajuda aos refugiados em Rafah. Mataram ou feriram centenas, enquanto tentavam se aglomerar nos caminhões que chegavam com recursos. Esses ataques levaram à morte de vários trabalhadores humanitários internacionais da Cozinha Central Mundial, que morreram em um ataque aéreo israelense em 1º de abril de 2024. Isso fez com que vários provedores de ajuda se retirassem de Gaza, colocando o povo palestino em uma situação ainda mais crítica. Enquanto isso, as forças de defesa de Israel se preparavam para uma grande ofensiva em Rafah. Antes do ataque, Israel havia construído uma nova estrada que ia do leste ao oeste de Gaza, com a intenção de mobilizar suas tropas e conectar as posições das forças de defesa de Israel. Em 7 de abril, as forças de defesa de Israel iniciaram a retirada da cidade de Gaza, enquanto palestinos deslocados em Rafah começaram a voltar para suas casas. Agora, rumores de um ataque a Rafah começaram a circular, o que só piorou quando Israel começou a intensificar os ataques aéreos sobre a cidade.
no final de abril, Israel ameaçava lançar uma ofensiva em grande escala contra Rafa e começou a ordenar que os civis evacuassem para a área agrícola de Al-Mawasi. Apesar das tentativas do Egito e do Catar de orquestrar outro cessar-fogo, Israel continuou com seu plano de lançar um ataque a Rafa. As forças de defesa de Israel começaram a se reunir nos arredores da cidade em 31 de maio de 2024 e assumiram o controle da passagem de Rafa naquele dia. Após bloquear qualquer rota de fuga fácil para o Egito, os palestinos começaram a fugir de Rafah aos centenas de milhares, enquanto as forças de defesa de Israel continuavam a atacar escolas e campos de refugiados nos arredores da cidade. Em um ataque ao campo de refugiados de Nusairat, em 8 de junho, 4 reféns israelenses foram resgatados e 274 palestinos foram mortos. Isso foi seguido por uma invasão ao bairro de Al-Shuyaia e ataques a mais 21 escolas. A ofensiva em Rafa foi sucedida por um ataque israelense a Khan Yunis, outra cidade nas regiões do sul da faixa de Gaza, de onde muitos palestinos também já haviam sido deslocados anteriormente. O ataque começou em 22 de julho de 2024 e resultou na morte de 73 palestinos somente nesse dia. Grande parte de Khan Yunis seria destruída durante a invasão, especialmente a Grande Mesquita, que sofreu danos enormes. As forças de defesa de Israel afirmaram ter matado mais de 250 militantes palestinos durante a ofensiva de um mês em Khan Yunis e finalmente se retiraram no final de agosto pelo sul de Gaza. Durante agosto e início de setembro, as forças de defesa de Israel anunciaram a morte de mais de 200 militantes adicionais em Tel al-Sultan e lançaram uma série de ataques com mísseis contra um pequeno acampamento em Al-Mawasi, que matou até 40 palestinos, com várias faixas de terra que antes pertenciam à Palestina, no sul de Gaza, agora sob controle de Israel. O próximo passo das forças de defesa de Israel foi avançar ainda mais para o norte, lançando uma série de ataques aéreos e ofensivas terrestres pelo restante de 2024. Outubro havia começado com novos ataques aéreos, destruindo notavelmente a mesquita Shuhada al-Aqsa, na cidade de Deir el-Bala. Mais tarde, no mesmo mês, um ataque à escola Rufaida, que havia sido convertida em abrigo na mesma cidade, matou 28 palestinos e feriu outros 54. No dia 16 de outubro, forças das Forças de Defesa de Israel, em solo, interceptaram e mataram Yahya Sinwar, um importante líder do Hamas, em um tiroteio mortal no campo de refugiados de Tal al-Sultan. Ao mesmo tempo em que mataram Sinwar, eles não sabiam que era ele. Ele foi posteriormente identificado por registros dentários após a notícia da morte de Sinwar. Joe Biden interveio mais uma vez para pedir que Israel encerrasse a guerra. Os combates, no entanto, continuaram enquanto as forças de defesa de Israel lançavam campanhas no centro e no norte de Gaza. Eles atacaram Jabalia, a cerca de 4 quilômetros ao norte da cidade de Gaza. As forças israelenses permaneceriam aqui durante a maior parte de outubro, onde ataques aéreos constantes matariam centenas até o final do ano. Confrontos em Jabalia resultariam na morte de 10 militantes do Hamas e 3 soldados das forças de defesa de Israel, já que ambos foram alvos de campanhas meticulosas. Em meados de outubro, tanques foram enviados para cercar Jabalia, e à medida que as forças de defesa de Israel avançavam mais profundamente no território palestino, os carregamentos de ajuda humanitária atingiram o nível mais baixo de todos os tempos. As Nações Unidas emitiram um alerta de que toda a população do norte de Gaza estava em risco iminente de morrer devido a doenças, fome e violência como resultado disso. Enquanto os bombardeios em Jabalia continuavam, as forças de defesa de Israel continuavam a emitir ordens de evacuação para aqueles que viviam na cidade,
e o número de vítimas continuava a aumentar. Entre eles estavam mais trabalhadores humanitários. Entre meados e o final de outubro, as forças das Forças de Defesa de Israel avançaram ainda mais para o norte com o objetivo de apertar o cerco ao norte de Gaza. Caminhões de ajuda humanitária que viajavam para o norte foram interceptados. Prédios civis foram bombardeados e cidadãos foram sequestrados. Os principais alvos desses sequestros foram homens e meninos. Nesse momento, especulava-se que as forças de defesa de Israel estavam transformando o norte da faixa de Gaza em uma zona militar e declararam que qualquer pessoa na área, incluindo aqueles que haviam sido sequestrados, eram militantes. No início de novembro, o general de brigada Itzik Cohen, das Forças de Defesa de Israel, anunciou aos jornalistas que não restavam civis no norte da faixa de Gaza, ou pelo menos de acordo com a definição deles, e que não havia intenção de permitir que os moradores retornassem. Quando 2024 virou para 2025, janeiro, viu o Catar mediando mais um cessar-fogo entre as forças israelenses e o Hamas. O Hamas concordou em libertar vários reféns em troca do retorno seguro de seus próprios combatentes, que estavam presos em prisões israelenses. Entre os que retornaram a Israel estava Liri al-Bag, um soldado das Forças de Defesa de Israel que havia sido sequestrado por militantes do Hamas no assentamento de Nahal Oz durante a invasão inicial de 2023. Durante o tempo em que esteve como cativa, ela suportou um tratamento físico extremamente severo por parte dos militantes. E embora ela tenha retomado o serviço militar desde então, tornou-se uma defensora pública pela libertação de outros reféns. Embora, infelizmente, seja o povo palestino que tenha enfrentado o peso da invasão das forças de defesa de Israel, é o Hamas que é conhecido por ter sido particularmente cruel com aqueles que estavam em seu cativeiro. Com o segundo cessar-fogo agora em vigor, milhares de palestinos deslocados começaram a retornar para suas casas no norte de Gaza. Apesar do acordo, porém, o Hamas acusou as forças de defesa de Israel de violarem os termos do cessar-fogo e reteve a libertação de vários reféns israelenses até meados de fevereiro. Netanyahu e o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçaram reiniciar a guerra se o Hamas não cumprisse, e assim o fizeram. Liberando vários reféns no dia 13 de fevereiro, o Hamas entregou mais 6 reféns às forças de defesa de Israel no dia 22 de fevereiro e solicitou a devolução de 600 palestinos capturados. Mas Netanyahu recusou, observando que não permitiria o uso de reféns para fins de propaganda. Até o dia 25 de fevereiro, um acordo foi feito e centenas de palestinos foram devolvidos a Gaza sem qualquer tipo de espetáculo público ou cerimônia. O cessar-fogo estava previsto para terminar em 1º de março. Israel havia solicitado uma extensão para trocar todos os reféns restantes, mas o Hamas recusou. A guerra poderia ter terminado aqui, já que havia negociações para que as forças de defesa de Israel se retirassem de Gaza, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Israel também desejava estender o cessar-fogo para cobrir os períodos do Ramadã e da Páscoa, para as fés muçulmana e judaica, respectivamente, com a troca de reféns vivos e mortos durante esse tempo. No entanto, o Hamas levantou preocupações de que Israel quebraria a trégua se ela não fosse tornada permanente rapidamente. Israel poderia retomar a guerra a qualquer momento antes de uma trégua permanente, de acordo com seus próprios termos. E assim o Tratado Geral foi rejeitado. No dia 18 de março, os combates recomeçaram mais uma vez. Um ataque surpresa de Israel resultou em bombardeios aéreos por toda a Gaza, nos quais 400 palestinos perderiam a vida. Esses ataques também mataram vários altos funcionários do governo da Palestina, incluindo Issam al-Da'alis, que basicamente ocupava um cargo semelhante ao de primeiro-ministro do país. Também foram mortos nesses bombardeios
Mahmoud Abu Wafta, o subsecretário do Ministério do Interior da faixa de Gaza, e Bajat Abu Sultan, o chefe da Segurança Internacional. Além dessas mortes, vários membros do burô político também morreram nos ataques. Assim como Mohamed al-Batran, o comandante da unidade de artilharia do Comitê de Resistência Popular Palestino. Quando os combates começaram a recomeçar em grande parte de Gaza, as forças de defesa de Israel passaram a atacar hospitais e escritórios da Organização das Nações Unidas, além de abrirem fogo contra veículos humanitários que estavam retomando o transporte de ajuda aos palestinos no norte. O Hamas, nesse momento, começou a enfrentar uma resistência em massa de milhares de palestinos em toda Gaza, pedindo que acabassem com a guerra e renunciassem ao seu domínio sobre a faixa de Gaza. Esses palestinos estavam cansados dos anos de conflito que devastaram seu país, assim como da liberdade de expressão reprimida quando se tratava de manifestar opiniões sobre a guerra. Mas, infelizmente, a guerra continuou. No início de abril, aviões israelenses bombardearam prédios civis em Shuyaia, e Rafa ficou cercada novamente por veículos militares israelenses durante todo o mês de abril. As forças de defesa de Israel, apertaram o controle que estavam ganhando sobre Gaza antes do cessar-fogo e continuaram atacando prédios residenciais, escolas e hospitais. Nos primeiros dias de maio de 2025, autoridades israelenses começaram a colocar em prática seus planos para expandir a ofensiva sobre Gaza, tendo a cidade de Gaza firmemente em seu alvo. Eles começaram a reunir reservistas militares mais uma vez, enquanto ataques aéreos contínuos tornavam a vida quase impossível para os cidadãos palestinos de Gaza. No dia 16 de maio, a Operação Carruagem de Gideão foi anunciada. Essencialmente, esse era o plano de Israel para tomar toda a faixa de Gaza, apesar das ameaças de sanções por parte de vários dos aliados internacionais mais próximos do país. Israel começou lançando um ataque aéreo contra a escola Fahmy al-Jawjawi, no bairro de Daraj, no noroeste da cidade de Gaza. Isso matou 36 pessoas e feriu outras 55. No final de maio, um novo grupo de resistência havia se formado em Gaza. As forças populares que operavam sob o clã Abu Shabab, os Abu Shabab, são ativamente contra o Hamas. E embora supostamente atuem sob uma agenda islamista, na verdade eles são apoiados por Israel. Acusações começaram a surgir de que as forças populares eram financiadas e armadas por ninguém menos que Netanyahu. Novas preocupações humanitárias surgiram em 27 de maio, quando a Fundação Humanitária de Gaza tentou entregar ajuda a Tel al-Sultan. Os palestinos na área, desesperados por comida e atendimento médico, começaram a se aglomerar. As forças de defesa de Israel estacionadas na cidade, no centro de distribuição de ajuda, começaram a abrir fogo contra a multidão, matando 10 pessoas que apenas buscavam ajuda e ferindo outras 62. Isso desencadeou uma série de ataques contra palestinos que buscavam ajuda em toda Gaza. E acredita-se que mais 2.500 perderam a vida, com outros 19.000 feridos. Enquanto as forças de defesa de Israel abriam fogo contra as multidões, isso continuou até recentemente, em 9 de outubro de 2025, pouco antes das forças de defesa de Israel tentarem sua ofensiva sobre a cidade de Gaza, elas entraram em Deir el-Bala, emitindo uma ordem de evacuação em 20 de julho de 2025. Esta cidade recebeu pouca atenção das forças terrestres israelenses desde o início da guerra, mas foi abordada por soldados e seus veículos. No dia seguinte, uma série de ataques aéreos foi lançada sobre a cidade, enquanto os soldados a cercavam lentamente, cortando a ajuda e iniciando mais um cerco. Apesar da condenação das Nações Unidas e de seus aliados internacionais,
As forças israelenses receberam autorização para ocupar a cidade de Gaza nos primeiros dias de agosto de 2025, enquanto eram feitos planos para reunir reservistas. A Noruega ameaçou cessar os investimentos de seu fundo soberano em Israel, enquanto autoridades alemãs disseram que deixariam de aprovar suas exportações de armas para Israel. Apesar disso, 60 mil reservistas das Forças de Defesa de Israel foram reunidos até 20 de agosto enquanto ataques aéreos atingiam prédios no sul de Gaza. Mais uma vez, entre os dias 5 e 8 de setembro de 2025, esses ataques aéreos atingiram a própria cidade de Gaza, destruindo uma série de edifícios altos no centro da cidade. Militantes do Hamas retaliaram colocando explosivos em um tanque israelense, matando os 4 soldados das Forças de Defesa de Israel que estavam dentro. No dia seguinte, uma ordem oficial para evacuar a cidade de Gaza foi emitida e uma ofensiva total foi lançada, com veículos blindados e soldados de infantaria entrando na cidade a partir das regiões ao redor. No dia 23 de setembro de 2025, enquanto os ataques aéreos continuavam a atingir a cidade de Gaza, as Forças de Defesa de Israel anunciaram que haviam cercado completamente a área e ocupado várias regiões urbanas e costeiras em sua proximidade. Mais da metade da cidade de Gaza ficou sob controle israelense até o dia 27 de setembro. Os ataques continuariam até o dia 4 de outubro, quando Netanyahu interrompeu a ofensiva em resposta a uma terceira proposta de cessar-fogo. É aqui que nos encontramos hoje, em um período incerto e instável de trégua que ameaça ser rompido a qualquer momento. O terceiro e mais recente cessar-fogo veio após a proposta de Donald Trump de um plano de paz com 20 pontos. O governo dos Estados Unidos propôs que todos os reféns em Gaza sejam libertados e que a guerra seja oficialmente encerrada. O plano também afirma que Israel deve se retirar da faixa de Gaza e o Hamas deve ser desarmado. Além disso, foi proposto um governo transitório temporário para conduzir Gaza até uma possível era de paz. O acordo foi aceito por Israel e os países árabes vizinhos instaram o Hamas a fazer o mesmo. Os militantes concordaram posteriormente em libertar todos os reféns e encerrar a guerra, além de rescindir sua administração na faixa de Gaza. Mas eles não estavam prontos para encerrar as negociações. Israel havia passado de uma postura ofensiva para uma defensiva no início de outubro, e após negociações adicionais, foi alcançado um acordo com o Hamas para a fase 1 do plano de paz de Trump. Quando Israel começou a se retirar para uma linha de implantação previamente acordada em Gaza, o Hamas foi instruído a libertar seus 48 reféns israelenses restantes dentro de um período de 72 horas. 20 desses reféns ainda estavam vivos. No momento em que a troca foi realizada, todos retornaram em segurança para Israel. As forças de defesa de Israel, por outro lado, devolveram mais de 1.700 palestinos para Gaza que haviam sido mantidos sem acusação, além de outros 250 que haviam sido acusados de crimes em Israel. Segundo todos os relatos, a ajuda começou a retornar para aqueles que precisam em todo o norte de Gaza, e a região parece ter sido recentemente repovoada por aqueles que foram deslocados nas invasões mais recentes das forças de defesa de Israel. A paz em Gaza historicamente tem sido difícil de alcançar, e os combates, em certa medida, continuaram na região. No dia 19 de outubro, 2 soldados israelenses foram mortos em Rafah. Hamas negou envolvimento, mas Israel atribuía a responsabilidade aos militantes. Surgiram preocupações de que o Hamas estaria disposto a violar o possível acordo de paz, e Israel retomou o bombardeio de Gaza em retaliação às mortes. Pelo menos 29 palestinos acredita-se que foram mortos como resultado. Mais tarde, no dia 28 de outubro, outro oficial das Forças de Defesa de Israel afirmou que suas forças foram novamente alvo de tiros em Rafah. Um soldado israelense foi morto no tiroteio que se seguiu,
e o Hamas novamente negou ser responsável. Netanyahu respondeu com ataques adicionais, e os ataques israelenses subsequentes mataram pelo menos 104 pessoas em toda Gaza. Desde que o terceiro cessar-fogo foi implementado, acredita-se que Israel tenha demolido mais de 1.500 prédios em toda a faixa de Gaza. A guerra em andamento continua sendo catastrófica para o povo da faixa de Gaza até 19 de novembro de 2025. O Ministério da Saúde de Gaza e o Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmaram que mais de 72.500 pessoas morreram no conflito desde os ataques iniciais em 7 de outubro de 2023. Acredita-se que mais de 70 mil dessas vítimas sejam palestinas, sendo entre 70 e 83 delas civis. 248 jornalistas foram mortos durante o conflito, assim como 120 acadêmicos e mais de 220 trabalhadores humanitários. A guerra provou ser uma crise humanitária colossal na faixa de Gaza, com condições semelhantes à fome surgindo em certas áreas desde o final de 2024. O bloqueio que está em vigor desde antes do início da guerra continuou a causar problemas para os cidadãos palestinos durante todo o conflito. E o país continua enfrentando escassez de tudo, desde comida e água até combustível e medicamentos. O fornecimento de energia dos hospitais e as usinas de dessalinização foram afetados pelo corte de eletricidade na região, o que resultou em muitas mortes civis desnecessárias. Em julho de 2024, estimava-se que cerca de 474 litros de água potável estavam disponíveis por pessoa por dia. Isso é menos de um terço da quantidade recomendada para situações de emergência. Além de tudo isso, as pessoas em Gaza estão tendo que conviver com ataques aéreos constantes em um conflito extremamente difícil, com apenas um tratado de paz instável à vista. As cidades de Gaza também sofreram danos em massa. A destruição de edifícios já superou o nível experimentado por cidades como Londres e Dresden durante a Segunda Guerra Mundial. E muitos serviços vitais, hospitais, escolas, mercados, fábricas e edifícios residenciais desmoronaram enquanto os ataques aéreos continuam. Pesquisadores da Universidade Estadual do Oregon e da Universidade da Cidade de Nova York estimaram que entre 50% e 62% de todos os edifícios na faixa de Gaza foram danificados ou totalmente destruídos. Desde o início da guerra atual, e esse número continua aumentando, estamos em terreno instável quando se trata da guerra atual em Gaza. As negociações em Israel, Palestina e além já começaram sobre a implementação das próximas fases do plano de paz de Trump. Mas violações tanto das forças de defesa de Israel quanto do Hamas ameaçam sua validade neste momento incerto de um suposto cessar-fogo. Continuamos a ver tanto a troca quanto a perda de vidas humanas, enquanto reféns são devolvidos e os ataques continuam. Embora os perigos e as atrocidades cometidas pelo Hamas não possam ser subestimados, as forças de defesa de Israel têm representado uma ameaça aterrorizante para as pessoas inocentes de Gaza, da qual muitos nunca irão se recuperar. À medida que 2025 se transforma em 2026, tudo o que podemos esperar é que o plano de paz funcione e que os líderes restantes do Hamas vejam o bom senso em aceitar esta trégua. Nossos pensamentos estão com todos aqueles que foram afetados pela guerra. Que este conflito chegue a um fim pacífico e aceitável o mais rápido possível. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você achou informativo, por favor, deixe um like ou um comentário aqui embaixo. Todo o nosso conteúdo, desde a pesquisa e a redação do roteiro até a edição e a narração, é totalmente feito por humanos, sem o uso de inteligência artificial
Se você quiser apoiar nosso canal, por favor, considere se inscrever ou use o ícone do sino para receber notificações quando o próximo vídeo do Guerras do Mundo for lançado. Obrigado por ver.